6 dicas do que fazer quando você é demitido ou demitida, né? Muita gente tem me falado, Pessoni, fui demitido, socorro, me ajuda, me dá a dica do que fazer. Esse vídeo então foi feito para isso, né? Nele a gente traz 6 dicas para você que foi demitido, que foi demitida e que tá meio sem chão assim, então fica com a gente até o final, que é um assunto muito delicado, mas muito necessário. Vamos lá? Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Pessoni e você está no Personizando, né? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu queria te dizer, né, se você foi demitido, se você foi demitida, que eu sinto muito, né? A gente sabe que não é um momento fácil de jeito nenhum, né? Nem agradável e é aquela coisa que a gente fica assim meio sem chão, meio sem saber o que fazer, né? Com essas demissões em massas que estão rolando no mundo tech, mesmo nas grandes empresas, né, gente? Não só no Brasil, mas aqui fora também. Então a gente tem muito esse assunto acontecendo, inclusive alunos da comunidade Tester Global, né, passaram por isso recentemente. E eu trouxe muitas dicas para eles, né? Eu gostaria de expandir essas dicas para vocês também, que faz parte aqui do nosso canal, né, dos nossos canais, que pode estar passando por esse momento. Então eu trouxe 6 dicas para te ajudar a se reorganizar nesse momento tão difícil, né? Eu espero que elas façam diferença na vida de vocês. Então, bora lá para as dicas. E a primeira dessas dicas, né, gente, que a gente vai falar aqui hoje é peça feedback, tá? Quando a gente é demitido, a gente espera que a liderança, né, que a pessoa que é seu líder, que é seu chefe, que é seu manager, que é seu gerente, traga para você uma lista de razões do porquê que você foi demitido. Claro que algumas empresas, né, principalmente essas que estão tendo esses layoffs muito grandes, né, essas demissões em massa, por exemplo, a Twitter está tendo uma reestruturação porque ela Musk acabou de comprar, né? Mas Meta, por exemplo, também teve um monte de demissão, porque teve um monte de prejuízo. Então sempre tem uma razão por que das pessoas está sendo demitida. Então tenta entender, gente, qual que é essa razão, tá? Se é porque a empresa não está num bom momento e aí precisou reestruturar, diminuir o pessoal, eliminar o departamento inteiro, ou se foi um problema específico com você, tá? Por que isso é importante, Pessoni? Porque quando é um problema com a empresa que está acima, né, da tua esfera de influência, não tem muito o que fazer, né, gente? É tipo assim, recolha os cacos e segue a vida e vamos ser felizes em outro lugar, né? Mas quando o problema é com você, né, quando foi, exemplo, você não estava com a performance adequada, né? Você não estava entregando a quantidade de tarefas que a empresa esperava de você durante aquela sprint. Você não estava conseguindo se comunicar adequadamente, você não estava conseguindo se adequar à equipe, né? Não teve aquele match assim da equipe com você, tá? Então tem razões. E se você tem um bom líder, a gente espera que essas razões não sejam uma surpresa, né? Quando a gente fala de como a gente passa essa informação para as pessoas que a gente está liderando, né? E aí falando um pouco do nosso lado de que está liderando, a gente tem essa obrigação, você que é líder que está me assistindo, né? Que é gerente, que é líder, que é manager, que lidera pessoas, né? Assim como eu lidero uma equipe de 10 pessoas atualmente aqui em Londres. A gente tem a obrigação de dar feedbacks frequentes, né? Nas reuniões um a um com as pessoas, a gente tem que dar feedbacks frequentes e feedbacks úteis, né? E você, pessoa que foi demitida, né, que é o foco desse vídeo hoje, ajudar você que foi demitida. Procura sempre ouvir esses feedbacks em todas as reuniões um a um, tá? Pergunte feedbacks frequentes. Se você tem um líder ruim que não te dá feedback com frequência e feedback útil, você também tem a responsabilidade de perguntar sempre, né, para os seus colegas de equipe, como é que eu tô me saindo, principalmente se acabou de entrar no emprego, né, se é os primeiros 3 meses, tá se ajustando. Mas com frequência também pergunte. Né? O ideal é que você tenha feedbacks frequentes, a cada 2 meses, a cada 3 meses, tá? Aqueles formuláriosões, mas nas suas reuniões um a um, seja semanal ou seja a cada 2 semanas com o teu líder, é legal que você tenha um feedback. Então, quando você é demitido por questões de baixa performance, de não estar ajustando, não pode ser uma surpresa,
né? Não pode ter sido de um dia pro outro que a pessoa virou pra você e falou, valeu, falou, você é demitido. Tipo, por quê? Como assim, né? Tem que ter tido sinais antes, tem que ter tido conversas em relação à sua performance, em relação ao seu ajuste com a equipe, em relação a como você está se saindo, né, no trabalho. Então, peça sempre feedback útil, anote as coisas, esteja pronto a ouvir, né, respira, não queira esganar a pessoa que está te dando feedback, né, porque a nossa tendência natural, às vezes, é entrar na defensiva e não ouvir absolutamente nada. Então, se você acabou de ter essa notícia que você é demitido, que você é demitida e tá meio sem chão, respira, né, de repente conversa daqui uns 2, 3 dias com a pessoa para tentar entender o feedback melhor para você crescer e se desenvolver, né? Então essa é a primeira dica. Segunda dica, que situação que tá o teu currículo, né? Vamos lá olhar o teu currículo em doc, né, em PDF, teu LinkedIn, teu GitHub. Bora dar uma atualizada nessas coisas todas, né? Deixa atualizadinho. Pede lá a recomendação dos seus colegas de trabalho, tá? Pede recomendações, né? Para eles voltarem nas suas skills lá, mas também atualiza teu GitHub, né? Atualiza teu currículo. Pede para alguém revisar teu currículo, tá? Se você é aluno nosso da comunidade Tester Global, Titio Pessoni faz essa revisão dos currículos dos alunos, né? De vez em quando a gente escolhe alguns para revisar e falar sobre isso. Mas, Pessoni, não faço parte, não sou seu aluno, né? Quem que eu peço? Então, pede para o teu colega sênior, né? Você deve ter um amigo sênior, você deve ter um amigo manager para revisar para você e te falar dicas de como pode melhorar. Então, atualiza esses currículos que você vai precisar ter eles atualizadinhos, né? Terceira dica, entre em contatos com teus contatos profissionais. Quem são essas pessoas? Colegas que você trabalhou no passado, né? Pessoas de outras empresas, para saber como é que tá nessas empresas deles, se tem oportunidades que você pode se enquadrar, se tem vagas abertas, né? Se eles sabem de alguma vaga que você pode se enquadrar. Então é legal entrar em contato com essas pessoas. E aí quando entrar em contato, gente, se você tiver naquela vibe ainda triste, né? Porque a gente sabe que diferentes pessoas demoram a passar mais do que outras. E não quiser contar pra essa pessoa, porque às vezes que você não tem tanta intimidade com essa pessoa que você foi demitida, não tem problema, tá? Só não mente, tá? Não pode mentir, né, gente? Porque não é legal mentir em momento nenhum. Mas se você não tá disposto ainda a contar que você foi demitido, porque não quer entrar em detalhes, porque você não é tão amigo da pessoa, pergunta sobre as oportunidades, fala que você está explorando oportunidades, tá? Não precisa entrar em todos os detalhes da vida sua com todo mundo ainda, né? Controle como essa informação vai ser divulgada, tá? Não vai lá no LinkedIn ou no Instagram ou no Twitter já descontar tua raiva na hora que você foi demitido, não. Pensa no que você vai postar, respira, tá? Não publiciza essas coisas com um monte de xingamento. Então respira, processa antes de entrar em contato e contar para todo mundo, tá? Então entre em contato com as pessoas que você conhece, pergunta se elas têm possibilidades, né, disponíveis para você, se tem vagas disponíveis que você possa se adequar. Então é legal entrar em contato. Quarta coisa, delicadíssimo, né? Treinar e explicar por que que você foi demitido, por que que você foi demitida. Então treinar e explicar isso é muito importante, porque em algum momento ou o recrutador vai te perguntar, ou as pessoas que estão te entrevistando para os trabalhos novos vai perguntar, porque o povo aqui fora adora perguntar isso. Por que você está saindo da empresa atual, né? E aí, se você foi demitido pelas questões que a empresa quebrou, né? Ou que ela está passando por maus bocados financeiros, ótimo, né? Pode entrar e falar, não, é porque a empresa quebrou. Não, porque a empresa teve que reestruturar e tal, e aí eu fui feito redundante, que é o que a gente fala aqui fora, né? Você foi feito redundante quando quer falar que foi demitido. É um eufemismo, assim, do ser demitido, a gente fala que foi feito redundante. Mas, pessoal, você tá falando pra eu mentir, então, quando a pessoa perguntar e foi problema de performance? Não. Nunca minta em entrevistas. Mas você não precisa entrar em todos os detalhes. Fui demitido porque o chefe não gostava de mim. Sabe aquele chefe safado, filho da mãe, filho da mãe? Não entra nesses detalhes quando você está entrando, né, numa empresa nova, quando você está passando por entrevistas novas, né? Você vai falar, fui demitido por performance, mas eu aprendi com isso, mais eu melhorei as coisas que foram um problema, mais eu cresci com isso, entende?
Foque nos pontos bons. Mostre que você é capaz de aprender com seus erros, porque essa é uma habilidade muito importante, tá? Não entra muito em detalhes do lado negativo, porque ninguém precisa focar nisso e não vai te ajudar a conseguir um emprego novo. Foca nas partes positivas. Ah, eu tinha problema de comunicação, mas estou trabalhando a minha comunicação. Ah, foi problema de performance, mas eu estou trabalhando na minha agilidade no trabalho. E aprendi mais, fiz mais curso, me desenvolvi, né? Foca na parte boa, foca no que você aprendeu, tá? A gente sabe que é difícil explicar isso, mas treine porque é muito importante. Outra coisa muito importante é você deixar o like aqui pro Tio Pessoni, né? É de graça, ajuda o Tio Pessoni a crescer esse canal. Se inscreve, comenta aqui embaixo quando você está passando, né? Se você está passando por isso, ou que você está procurando uma nova oportunidade, né? E conta pro Tio Pessoni também quando você arrumar uma nova oportunidade, que eu sempre fico feliz. E me ajuda a levar essa informação a mais pessoas, né, gente? Então, não deixa de deixar o like, porque isso me ajuda. Bora continuar então, né? Quinta das dicas. Explore outras possibilidades dentro da mesma empresa, tá? Às vezes o seu departamento está sendo desligado, sendo removido, né? Ou o teu cargo está sendo removido, mas tem outros cargos que foram criados ou que estão sendo criados, ou em outro departamento, ou em outra equipe, que bate com o teu conjunto de skills, né? Então eu vi isso acontecer na minha equipe, na minha empresa atual, né? Na minha empresa atual, houve uma reestruturação na empresa que eu trabalho, né, gente? Não a empresa do Tio Pessoni, né, gente? Estou falando da empresa atual, a empresa que eu trabalho, né? Tio Pessoni é empregado, também trabalha para alguém. Então, na empresa que eu trabalho aqui em Londres. Vi isso acontecer, né? Então, isso aconteceu como? Tiraram o cargo de PO, né? Product Owner deixou de existir, né? E de BA também, Business Analyst deixou de existir. Então, esses dois cargos deixaram de existir. Ao ponto que foi criado o Technical Project Manager, tá? Então, esse cargo foi criado e aí muitas dessas pessoas que antes eram analistas de negócios, né? Business Analyst e Product Owner, conseguiram se realocar como TPM, né? Como Technical Project Manager. Então, eu vi isso acontecendo, né? Na minha empresa atual, vi isso acontecendo em outras empresas. Então, procure também se você tem como se realocar dentro da empresa, né? Porque às vezes tem, tá? Então, essa é a quinta dica. Sexta dica, né? E aí pro âmbito mais do síndrome do vira-lata, junto com o síndrome do impostor, que bate feia, né, gente? Quando a gente tem uma dessas experiências, a gente sabe que a gente fica meio down, assim, meio para baixo. E a Tio Pessoni quer te convidar a não deixar isso te abalar, né? Então, se manter positivo, focar na tua experiência, né? O que você aprendeu naquela empresa. Porque mesmo coisas ruins, gente, ensinam a gente, tá? A gente costuma dizer que quando a gente se ferra, né? É que a gente aprende mais. Muito mais que quando a gente se dá bem. Então, se ferrou, né? Foi demitido, beleza, tá? O que eu posso aprender com isso? Quais os pontos positivos disso? Ah, eu tive uma experiência de 6 meses nessa empresa. Antes eu não tinha nada, né? O que aconteceu com o aluno nosso da comunidade Tester Global? Antes não tinha nenhuma experiência, agora tem uma experiência. Então, assim, um exemplo. Né? O que mais que eu aprendi? Eu aprendi que eu preciso melhorar minha comunicação, eu aprendi que eu preciso ser mais rápido, que eu preciso melhorar minhas partes de automação. Então sempre tem algum aprendizado, né? Foca no positivo, tome responsabilidade, né, pela tua desenvolvimento, pelo teu desenvolvimento. Então tenha essa responsabilidade sobre o teu desenvolvimento, tá? O que mais, Tio Pessoni? As 6 dicas são essas, mas não acabou o vídeo, não vai embora. Deixa o like, se inscreve, comenta. Além disso, tem uma dica bônus, tá? A dica bônus aqui, vocês sabem que esse é um canal tech, né? Que Tio Pessoni fala sobre tecnologia, sobre programação, sobre um monte de coisa, mas também é um canal de experiência de vida, né, gente? É para ajudar vocês a serem melhores profissionais, serem melhores pessoas. Então, a dica bônus é: tenha uma boa organização financeira, tá? Porque vocês sabem que empresa é empresa, né, gente? Empresa não é pai e mãe que vai ficar te sustentando se você não tá dando performance ou se eles estão passando por maus bocados. Ele vai te demitir mesmo. E se você tá vendo esse vídeo, muito provavelmente esse é o momento que você passou. Então, assim que você se reestruturar, né, respirar, tá com um trabalho novo, o que você faz? Reserva de emergência. Gente, 6 meses, né, dos teus gastos, pelo menos, os especialistas falam 6, 12, 3, cada lugar que você for ver sobre isso,
vai falar uma quantidade de meses, mas os seus gastos guardadinho, investidinho lá no banco, né? Aprenda a ter organização financeira. Por quê? Porque se você for demitido, essa notícia é mais leve, né? É muito diferente de você ter uma organização financeira e estar bem financeiramente, ou você ser demitido tá devendo até a alma, né? Então a gente brasileiro não tem muito essa educação financeira crescendo, né? São poucas pessoas que eu conheço, mas a gente tem alunos que tem, né? A gente tem aluno, inclusive, que pediu demissão para focar na CTG. Eu falei, meu Deus, a pessoa pediu demissão para ser só aluno da CTG. Aí a pessoa completou a frase, não, mas eu trabalhava com banco antes, então eu aprendi educação financeira, eu tenho 6 meses do meu salário, então eu posso me dar ao luxo de fazer isso, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem essa organização, então por isso que eu deixei essa dica bônus por último, né? Para você começar a pensar nisso. Né? Claro que agora, que se você está passando por demissão, a última coisa que você quer pensar na vida é isso, porque você está pensando na conta, não quiser pagar um monte de coisa no mês que vem, né? Mas assim que você se reestruturar, né, conseguir um trabalho novo, se organize financeiramente, né, tanto para você, caso passe por uma demissão, para você tomar essa notícia de forma mais leve, mas também caso você esteja no emprego que você odeia, né, que é tipo assim, meu Deus, eu não aguento mais ir para aquele treco, você pode pedir demissão também, né? Então te dá mais liberdade, te dá mais possibilidade. Lembra que essa é uma dica bônus, né? Diversas pessoas têm diferentes relações com essa organização financeira. Em geral, as pessoas não têm, né? Então, por isso que a Tio Pessoa deixou isso para o final. Mas é uma coisa muito importante, né? E eu vi a diferença que isso teve nos nossos alunos que tinham essa organização financeira e a diferença que fez nos alunos que não tinham, né? O nível de estresse é maior para quem não tem, né? Então, é legal você pensar nisso para o futuro. Tá? Então, se gostou desse vídeo, gente, manda para aquele teu amigo, para tua amiga que foi demitida, para incentivar ela, né, e ele a se reformular e se reestruturar e também dar aquele ânimo, né, gente, não ficar na tristeza infinita da demissão e ajudar essas pessoas também com essas dicas, tá? Me ajuda também a crescer esse canal, se inscreve, deixa seu like, porque isso me ajuda muito a levar informação gratuita e de qualidade para mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e depois volta aqui e me conta que você foi recolocado, porque eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.